Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Lu. Que coisa boa! Boa noite, Júlia. Boa noite, Bruna, Glaucineia, Luana, Pamela, Rednilson, Thaís, Valesca. Boa noite. Boa noite, gente. Que bom! Feliz primavera a nós, né? E que tem tudo a ver com a nossa disciplina, afinal de contas, influencia muito aí o maior aparecimento, né, de várias espécies. E é bom que a gente vai ter oportunidade de trabalhar e falar sobre isso. Então, seja bem-vinda, primavera, com com novidades, com notícias boas para todos nós. Afinal de contas, falem a verdade. A gente está carente de notícia boa, né? Então, tudo de bom para vocês, um ciclo gostoso aí que se inicia, né? No dia de hoje e que tenhamos aí surgimento de muitas coisas boas para todos nós, tanto aqui quanto na vida pessoal, tá bom? Então, vocês viram, hoje estamos, né? Voltamos ao nosso link, aquele que vocês entram e eu vou admitindo, né? A vocês. A proposta é que a gente use sempre ele mesmo. Enfim. Então, hoje, vocês sabem que eventualmente na hora que um colega entrar, eu ouço aqui, às vezes eu tenho que voltar aqui, admitir, mas é por causa desse link, tá bom? Bem, então vamos dar início. Eu só queria lembrar vocês, eu já recebi a unidade, né, o estudo dirigido da unidade 2 de vários de vocês, mas ainda tem alguns que não enviaram. Então gostaria de recordá-los que hoje, né, é a data da entrega. Então não deixem de fazer, não deixem de enviar, tá bom? Para que aí amanhã eu vou retomar o meu e-mail, verificar todos que me enviaram, né, hoje, e dou aí ok para vocês no e-mail, para vocês terem ciência do recebimento, e eu já lançarei as notas também referente a esse estudo dirigido, tá bom? Então é só para lembrar a todos e, enfim, porque ainda tem gente que está para me enviar, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aqui. Hoje a gente, na verdade, vocês vão ver, a gente vai dar prosseguimento à nossa unidade 2 e, na verdade, a gente vai começar a abrir caminho para os nossos próximos assuntos, tá? Nós vamos começar a falar nesse processo, né, que nós já estamos comentando a respeito da evolução, qual é a evolução, e ao mesmo tempo, abrir caminho para que depois nós possamos falar de uma maneira específica determinadas regiões, né, com determinadas espécies, tá bom? Então, estou falando disso porque a gente já consegue, né, perceber o caminho da disciplina e a gente já vai se direcionando de alguma forma, tá bom? O que eu acho também que é gostoso para a gente quando a gente verifica esse aspecto, né? Em determinadas regiões específicas, alguns biomas, né? Os biomas observados no nosso país e aí as características de cada um. Então, o material também é um material gostoso, bonito para ser trabalhado, então acho que abre campo para a gente em relação a isso, tá bom? Então tá, então muitos de vocês, a todos vocês que entraram agora, sejam muito bem-vindos, boa noite, viu? Vamos agora dar prosseguimento. Deixa eu colocar aqui o meu arquivo, e aí também vocês vão ver, nós teremos, né, ao longo, eu apresentarei vocês alguns mini vídeos também, que sejam ilustrativos, né, pra gente aqui em relação ao nosso conteúdo, alguns bem interessantes, né, que eu tento justamente selecionar aqueles que possam acrescentar para a gente e principalmente naquele aspecto de observação que a gente às vezes não consegue, na verdade, simplesmente apenas por observar fotos, tá bom? Então, faço a vocês o convite de sempre, quer participar, quer perguntar, quer interagir, para que a gente possa, de fato, trabalhar, né, de uma maneira legal aqui pra gente e interativa, tá? Que fica uma noite muito mais gostosa. Bem, então vamos. Olhem só,
Deixa eu colocar aqui meu pointer. Nós já iniciamos, né, anteriormente a unidade 2, trabalhamos com a especiação e agora vamos verificar justamente em relação, a partir do momento dessa surgimento de novas espécies, né, e até os motivos que leva a essas novas formações, a distribuição também dessas espécies em diferentes ambientes, tá bom? Como eu falei com vocês, isso é justamente abrir aí um campo nesse processo de associação espécie-ambiente. Bem, então vamos. Como, na verdade, a gente já iniciou esse assunto na semana passada, coloquei esse slide aqui só para ilustrar e eu ter a oportunidade de recordar com vocês, né? Para a gente continuar a linha de raciocínio. Na verdade, eu vou até colocar aqui, ó, para vocês recordarem. Opa, fui para trás. Nós paramos semana passada nesse slide, tá bom? Então, só para a gente retomar aqui, entender o que a gente estava falando. Semana passada vocês até fizeram aquela produção que eu encaminhei a vocês, né? Foi a primeira vez que a gente trabalhou no Padlet, enfim. Então, vamos. O que nós estávamos falando? Nós estávamos falando justamente o que leva, mecanismos que podem levar à formação de novas espécies, né? Foi aquele conceito de especiação que nós estávamos trabalhando com ele semana passada, tá? Bem, deixa eu colocar aqui. Admitiu o Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan. Deixa eu ver. Isso, agora entrou. Isso, seja bem-vindo. Bem, então, olhem só. Na hora que a gente tem, então, avalia, né, quais que são os motivos, os mecanismos que possam interferir e fazer com que nós tenhamos surgimentos de novas espécies. Nós vimos que o primeiro mecanismo possa ser por mutação, né, que é aquela alteração no gene que ocorre de uma maneira aleatória. E nós vimos, não sei se vocês se recordam, o exemplo, né? No nosso livro didático utiliza um exemplo dos besouros, né? Vocês imaginem, nós temos ali uma população de besouros verdes, né? E que por uma alteração genética que ocorreu ao acaso, de repente nós temos o primeiro besouro marrom. Bem, só que quando se observa, né, essa característica diante de um meio, inclusive, né, com a possibilidade ali que o local onde esses besouros ficam, que é no ambiente de... Deixa eu ver aqui. Isso. Num ambiente em que esse besouro marrom, né, que surgiu agora, ele acaba se camuflando mais naquele ambiente próximo às árvores, né, do tronco. Então, acaba que essa pequena alteração, ela passa a ser interessante, né, para aquela população. E pelo fato de besouros verdes serem mais visíveis desse ambiente, e logicamente é um local que está em equilíbrio e apresenta-se predadores, os predadores tendem a visualizar mais facilmente os besouros verdes, e aí a gente acaba tendo uma diminuição de besouros verdes, e aquela característica que foi interessante, que surgiu ao acaso por uma mutação, mas que foi interessante, ela tem a oportunidade de aparecer em novos indivíduos. Então, acaba que, por uma situação aleatória, você começa a instalar a possibilidade de que tenha agora o surgimento, né, de uma nova característica e que, eventualmente, isso lá na frente possa fazer muita diferença, tá? Nós vimos que existe um segundo mecanismo, que é esse daqui, que é o mecanismo de migração. Se a gente imaginar uma mesma população, besouros verdes, que são de uma determinada localidade, possa ocorrer, por migração, né, um besouro marrom chegar a esse ambiente. Ele chegou e que pelos mesmos motivos anteriormente falados, né, pelo fato de que o besouro marrom, ele fica mais camuflado, acaba que ele se protege mais do predador,
faz com que a médio e longo prazo tenha a possibilidade de que novos besouros marrons ocorram e estejam ali naquela população, em detrimento de uma diminuição daquela quantidade de besouros esverdeados, porque os predadores vão observá-los de uma maneira mais fácil e, consequentemente, predá-los mais do que realizam com aqueles besouros marrons. Então, nós vimos, e eu estou falando disso porque se a gente retomar, eu só não queria ficar passando, slides anteriores, mas é importante porque agora a gente vai dar continuidade, a esses mecanismos de mudanças evolutivas. Então, a gente precisa retomar um pouquinho desse raciocínio para a gente dar essa continuidade, tá bom? Deixa eu só aqui admitir. Alice, seja bem-vinda, Alice. Aqui, tá? Então, o que acontece? Aí eu apresentei a vocês que todas essas alterações aleatórias que acontecem, Por quê? Tanto a mutação, que foi um fenômeno aleatório, quanto também a própria situação de migração, Isso acontece ao caso, de uma maneira aleatória, Isso possa acontecer, possa promover uma mudança naquela população, E é isso que nós literalmente denominamos de deriva genética, Que são esses mecanismos evolutivos em que ocorre alteração nos alelos, alteração nos genes, de uma determinada espécie, e que isso vai se alterar ao longo do tempo, ao longo das gerações, e que ocorreu de uma maneira ao acaso. Quando a gente analisa isso, quando a gente analisa essa possibilidade de alteração genética que possa ir ocorrendo de geração em geração, na verdade a gente possa observar dois fenômenos que nós pontuamos: o efeito gargalo e o efeito fundador. O efeito gargalo é justamente um efeito do qual eu vou apresentar a vocês, como a gente vai observar, Tudo isso acontece de uma maneira aleatória e que aqui vamos pegar primeiro em termos do desenho, Repare que nós temos aqui uma garrafa, tá? É uma garrafa onde a gente tem uma determinada população. Essa população está bastante diversificada, sendo identificada aqui pra gente por bolinhas de diferentes cores. E aí o que acontece? O que é esse efeito gargalo, O efeito gargalo ele ocorre em função de algum evento natural, algum evento da natureza, quer seja uma catástrofe, um vulcão, um terremoto, Qualquer desses fenômenos que possam promover alterações ambientais, deslizamentos. Só que essas alterações ambientais acabam interferindo nos seres que estão ali naquele ambiente, Fazendo com que nós possamos vir a ter perdas de indivíduos de uma determinada espécie em função daquele fenômeno da natureza. Então, acaba que nesse efeito gargalo vão acabar sobrevivendo alguns indivíduos e que essa população sobrevivente, ela na verdade, ela é independente dos seus genótipos. Isso acontece também ao acaso. Isso acontece muito por obra, Justamente de situação, de sorte, de local em que eventualmente aquele indivíduo estava, naquele momento, não necessariamente ele sempre frequenta aquele ambiente. Então, o efeito gargalo, ele coloca pra gente justamente isso. Essas alterações da natureza, esses fenômenos que possam promover grande impacto no ambiente, sobrecarregando sobre as espécies que estão ali e, de alguma forma, fazendo com que alguns indivíduos possam morrer e outros sobrevivem nessa situação ao acaso, tá? Então, esse é um fenômeno que interfere sobre essa deriva genética, que interfere sobre esse processo, de manutenção de determinados genes naquela população, tá? Bem, existe um segundo fenômeno que eu falei com vocês, que é esse efeito aqui, efeito fundador. E eu vou explicá-lo também a partir dos desenhos. Percebam aqui. Olhem só,
Primeiramente, a gente tem essa população aqui, representada para gente por essas bolinhas amarelas. E se a gente observar, né, o fenótipo amarelo e o genótipo, todas que são amarelinhas são homozigóticas, né? Dominantes. Olha, azão para todas elas, exceto uma, que apresenta um fenótipo esverdeado e ela é genotipicamente heterozigótica. Por quê? Ela é azão. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Observem essa população. Observem a quantidade de indivíduos nessa população. Eu vou ser sincera, eu não contei, mas vou chutar aqui. Imagine que aqui a gente tem 20 indivíduos e apenas um verdinho heterozigótico. Agora, nesse efeito fundador, a gente possa imaginar que dentro de uma determinada população, né, a gente tem um grupo de indivíduos, como o autor do desenho pegou aqui, eu tenho um grupo de indivíduos que, porventura, por algum motivo, eles possam largar essa população inicial e fundar uma colônia em um outro ambiente, em um outro local, não necessariamente distante, mas o fato é que um determinado grupo, ele possa estabelecer, começar, né, fundar literalmente uma colônia em outro local. E agora, reparem que por acaso, esse grupo de indivíduos que migrou, ele é constituído, aqui na representação, olhem, são 4 indivíduos, sendo um heterozigótico. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Ser 1 em 20 é uma coisa. Ser 1 em 4, puxa, é bem diferente. E agora, esses indivíduos começam a cruzar entre si e, consequentemente, poderem dar origem, né, a novos indivíduos, a descendentes. Então, acaba que o fato de eu ter 1 em 4 e eles cruzando, havendo cruzamento entre eles, a população vai crescendo, mas proporcionalmente a quantidade de indivíduos heterozigóticos, ela também cresce. Antes, ela era bastante restrita. Agora aqui, ela está muito considerável. E se a gente imaginar a médio e longo prazo, olha só, porque os indivíduos cruzam entre eles. E a partir do momento que eu tenho essa maior presença de indivíduos heterozigóticos, eu terei a médio e longo prazo uma população. Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem. Deixa eu ver se por acaso tem a ver com vocês. Oi. Vou aceitar sim, Mariana. Aqui, ó, só um minutinho, gente. É porque eu não ouvi realmente o barulhinho dela aqui, não. Mariana. Tá vendo? Eu fico de olho nos sons. Mariana Castorino, seja bem-vinda. Aqui. Isso, seja bem-vinda, Mariana. Bem, então deixa eu colocar aqui para vocês. Obrigada, Luciana. De nada. É isso. A gente fica aqui tentando ficar atenta aos sons e ver o que vocês... Se é a turma, ótimo. Agora voltou a projeção. Nem sempre o local de aceite fica aqui fácil para mim. Ótimo. Então, olhem só. Então, agora, reparem, né, que é o nosso raciocínio. A médio e longo prazo, essa população agora, ela tem os indivíduos amarelinhos homozigóticos, ela tem uma boa proporção de indivíduos verdinhos heterozigóticos e agora surgiu um terceiro genótipo e, consequentemente, um terceiro fenótipo também. Isso não é aula de genética não, viu, gente? Mas para vocês verem, né? É importante a gente, isso logicamente interfere aqui na especiação, na hora que a gente observa as características de uma determinada população. Então, por isso que a gente utiliza essa terminologia aqui, porque recorda, né? Tem até alguns de vocês que estão fazendo genética comigo, né? Na segunda-feira. Então, mas até para vocês que estão fazendo,
dá para vocês entenderem bem isso. Mas olhem só, surgiu um indivíduo agora que seja homozigótico recessivo, que é esse azinho aqui. Então, o que a gente tem? O que a gente tem a oportunidade de perceber? Deixa eu ver aqui. Admitir, a lua entrou, agora entrou, né? O que a gente tem a oportunidade de perceber? De que agora essa população que foi fundada, né, a partir da migração de um grupo de indivíduos, ela apresenta características bem diferentes da inicial, da população ancestral, né? Percebam que ela está muito mais diversificada, apresenta características, o fenótipo é aquilo que é lido, né? Na hora que eu falo que ele é amarelo, na hora que eu falo que ele é rosa, que ele é verde, eu estou falando, estou lendo a característica. Então, é por isso que a gente denomina o fenótipo. E o genótipo, que são as letrinhas, que é a representação de fato dos alelos, agora ele também é bastante diversificado. Porque inicialmente eu tinha majoritariamente azão. Agora eu tenho azão, eu tenho azão-azinho em proporção nem bem pareada e surgiu um terceiro genótipo, que é homozigótico recessivo. E ele só surgiu por esse acréscimo de indivíduos heterozigóticos, porque vai ter uma hora que esse azinho vai se ligar com o azinho do outro, né? Então, isso é uma característica, isso é de observação para vocês verem, né? Como que a partir de fenômenos, né? Como a gente verificou, tanto o efeito gargalo, que foi o anterior, quanto este, que é o efeito fundador, como que eles possam impactar dentro de uma determinada população, tá bom? Bem, e aí é esse processo, afinal de contas é o que a gente está estudando, mecanismos de mudanças evolutivas. Isso acontece ao longo do tempo, isso acontece ao longo de centenas, milhares de anos, e que faz com que tenhamos, né, variação, características diferenciadas, uma população que tem a possibilidade do processo evolutivo. E evolução é isso. Evolução não é você se manter como era necessariamente no passado, é ter a oportunidade de melhorar, de aprimorar. Com isso, logicamente, algumas características vão sendo adquiridas, ok? Aqui voltamos à imagem do besouro verdinho e marrom. Olhem que dá até para vocês recordarem, né? Quando a gente fala da coloração, como que os marronzinhos, eles realmente ficam muito mais camuflados no ambiente o qual que normalmente eles vivem, né? E aqui ele apareceu de novo porque agora eu vou apresentar a vocês o terceiro mecanismo que atua sobre a mudança evolutiva. Eu recordei a vocês que a gente tinha falado sobre mutação, nós falamos sobre migração, e agora o terceiro e último, né? Eu até coloquei o último mecanismo básico da mudança evolutiva é a seleção natural. E a seleção natural ocorre justamente a partir do momento que nós tenhamos, né, a possibilidade, a observação de dois tipos de besouros, né, como aqui no caso está a característica de coloração. Uma, eventualmente, ela acaba sendo mais chamativa. Uma, eventualmente, ela acaba sendo mais observada pelo predador, em função de alguma característica. Que aqui no caso, no exemplo que a gente está utilizando para poder explicar, né, esses mecanismos, é a situação da cor. Então, aqui no caso, quando a gente fala que eu tenho um predador que possa observar muito mais facilmente um besouro da cor verde, na verdade a gente está agindo e falando que existe um efeito de seleção natural. Por quê? Naturalmente, por uma interação com o ambiente, haverá uma espécie que será mais predada em detrimento de outra, que de alguma forma vai ser um pouco mais preservada, né? Então isso daí também lógico. Se eu for imaginar isso ao longo do tempo, a perspectiva, a probabilidade de termos, né, indivíduos
de coloração amarronzada é muito maior a médio e longo prazo, ok? Então, colocando aqui para vocês verificarem, recordarem disso, porque isso, de fato, interage muito. Vários de vocês, né, ao estudar as espécies, não só agora para nossa disciplina, mas imaginando vocês em TCC, ou lá na frente no mestrado, né? Quando você caminhar mais por essa questão ambiental, algumas características elas são muito fortes e elas atuam muito frequentemente ali para vocês, em termos de análise, né? Em termos de observação, isso é muito importante, ok? Como eu falei com vocês, fiquem à vontade para perguntar, para interagir, viu? Podem ficar à vontade aí. Bem, e aqui, né, falando justamente, continuando nesse raciocínio de seleção natural, e aqui é o que eu falei, né? No final, a sobrevivência dos besouros marrons, deixa eu admitir aqui mais um, é a Mariana. Ó, Mariana Castorina não tinha entrado. E vai ver que tá saindo a ligação dela. Isso. Então, quando a gente fala, né, dessa situação, no final, os indivíduos da tonalidade marrom serão selecionados e tendem a perpetuar nas futuras gerações, tá bom? Porque eles acabam tendo uma característica que os faz serem mais bem adaptados àquele ambiente. E é muito dependente do ambiente. Sabe por quê? Olhem só como que esse exemplo de coloração ele se baseia a essa adaptação se a gente for imaginar dos besouros num ambiente, por exemplo, de realmente num tronco de árvore. Porque se a gente for imaginar que eles possam estar sobre uma folhagem, né, uma folhagem verde, inverteria. Então, por isso que é muito característico. É muito variável, né? Porque as características elas possam ser características adaptativas em função do meio que aqueles indivíduos estão, né? Essa interferência do meio. Se ele tivesse em outro ambiente, eventualmente a história poderia ser oposta, tá bom? Então isso é até interessante a gente abordar, perceber, porque a questão de meio é fundamental em tudo isso que a gente está falando. Ninguém vive só. Espécie nenhuma vive completamente isolado. Nós somos dependentes, né? Até mesmo para a gente poder se alimentar, nós precisamos das outras espécies. Então tem sempre uma interação. Logicamente que alguns grupos conseguem ter uma interação maior, outros menor, mas de qualquer forma, é sempre fundamental essa interação entre as espécies, né? E aqui, o que eu chamo a atenção de vocês é que se vocês perceberem, igual nessa imagem, eu só tenho besouro verde. Por que a gente até coloquei essa imagem para chamar a atenção de vocês? Porque todo esse processo, né, do qual a gente trabalha para a deriva genética, né, que é essa situação de alterações ao acaso que interferem nos alelos e que literalmente faz com que as próximas gerações possam sofrer o impacto, não é de vocês não. Bem, isso só acontece em função de uma diferença. Olha, se eu só tiver besouros verdes, não vai haver seleção natural. Só tenho verde. Então vai selecionar o quê? Né? Então, o fato, isso que a gente chama a atenção de vocês, que a variação genética ela é importante para que haja variabilidade, ela é importante para que haja seleção. E então, caso contrário, não haveria nem seleção natural e nem deriva genética se não houvesse a variabilidade, né? Então, a variabilidade ela é interessante, ela é importante. Ah, Luciene, toda variação é necessariamente uma variação benéfica? Não, nós sabemos que não. Eu posso vir a ter uma mutação em uma célula minha e me causar prejuízos à minha saúde, prejuízos à minha capacidade reprodutiva.
Tanto é que tende, eventualmente, dessa característica, não, né? Às vezes ela nem vai adiante, muitas das vezes, porque ela possa até mesmo fazer com que esse indivíduo que a tenha uma redução da sua expectativa de vida, enfim. Então, existem alguns detalhes que também possam interferir nisso, né? Nem toda variação é necessariamente para o bem, né? O fato é que se é ou não benéfica à espécie, a seleção vai dizer. Bom, e aqui a gente começa a trabalhar o seguinte. Eu estou falando muito, né? Vou voltar aqui para vocês verem. A gente está falando muito de uma espécie. Ah, essa característica é benéfica. Ocorreu uma mutação e essa mutação faz com que para aquela espécie seja melhor ainda. Ela se adapte ainda mais. Olha que bom! Mas nós estamos falando a nível de especiação, a nível de uma espécie. Só por que eu estou falando disso? Porque nós também podemos estender esse assunto a nível de grupos. Existe também uma macroevolução, né? Porque na hora que eu falo de especiação, estou falando de uma microevolução. Não, existe também a macroevolução. Existe uma seleção, existe uma competição, existem situações que venham interferir de uma maneira mais ampla, né? Favorecendo às vezes mais determinados grupos em detrimento de outros. Então isso aconteceu, isso acontece, né? Eu falo de que isso aconteceu porque, inclusive, nós conseguimos observar todo um retrospecto, né? Que houve no passado, há centenas de milhares de anos, para termos, por exemplo, os grupos que nós possuímos hoje. Agora, a coisa é contínua, né? E que continua a haver pressão sobre as espécies que estão aqui, sobre os grupos que estão aqui hoje e que teremos resultado, impacto de futuro, tá bom? Então, é por isso que a gente coloca aqui. Isso é tão intenso, né, que literalmente a gente tem surgimento, às vezes, de alguns grupos em detrimento de alguns eventos, alguns fenômenos que aconteceram no passado. E esses padrões macroevolutivos, eles possam ser observados quando a gente estuda, né, todo esse aspecto do passado. Semana passada, eu cheguei a apresentar e falar para vocês dos fósseis, né? São excelentes fontes de estudo para que nós possamos hoje tirar algumas conclusões, né? Na verdade, não são conclusões fechadas. Estamos a todo momento diante de novos encontros, de novos indícios, de novos fósseis, né? Tentando fazer aquele quebra-cabeça do processo evolutivo. E a gente nunca pode ficar com uma viseira a ponto de achar que aquilo que nós pensamos hoje não possa ser mudado diante de novos encontros. Então, o fato é que essa macroevolução, ela está em constante processo de aprimoramento e de entendimento por nós, né? Principalmente nós, biólogos, que trabalhamos aqui de uma maneira mais intensa com esse processo, né, de evolução e de estudo das vidas passadas, dos tempos passados, juntamente, logicamente, com outras ciências, como a geologia, né, que venham somar, agregar para nós conhecimentos para que, em conjunto, possamos montar esse quebra-cabeça, tá? E que é importante para a gente entender, e mesmo porque, quando a gente consegue entender um pouquinho melhor o que aconteceu lá no passado, a gente consegue, às vezes, enxergar ou tentar verificar o que a gente possa fazer melhor para que no futuro. Eu acho que a Mariana tá toda hora caindo. Enfim. Luciane, Não é, desculpa, Mariana? eu tô Não tem apertando a problema nossa nenhum. telefone sem querer. Tem problema nenhum. É porque eu tô percebendo aqui, tá? Sem problema. Tô aqui atenta. Qualquer coisa eu te admito, tá bom? Bem, e aqui, né, eu falei com vocês, essa história, que às vezes tem muita gente que fala assim, mas pra que interessa? Passou, passou. Mas o conhecimento da história, ela nos ajuda
a entender um pouco mais sobre nós hoje e imaginar possibilidades, às vezes tentar evitar determinadas situações que possam impactar sobre as espécies que estão aqui hoje. Eu vou apresentar a vocês mais adiante, na hora que a gente fala de extinção, 99% de todas as espécies que já existiram no planeta já foram extintas, né? Então, a característica de extinção é uma característica real, que já foi para várias espécies e que a gente trabalha tanto, né? Fica tanto tentando preservar as espécies existentes hoje para tentar ampliar, porque novidades, elas sempre são muito bem-vindas, né? Novas espécies, na verdade existem trilhões de espécies, eles acreditam que existem trilhões de espécies e a grande maioria ainda não foi identificada. Muitos sim, são espécies às vezes de micro-organismos, mas que seja, o importante é que possamos manter, né, todo esse planeta com a sua característica de indivíduos, de seres vivos, podendo existir de uma maneira mais harmoniosa possível, né? Bem, e esses mecanismos, né, como já comentei com vocês, que impactam sobre esses grupos, são os mesmos que a gente estudou para a microevolução, tá? O que é importante para a gente, o que difere é a fração de tempo. Quando eu falo de uma determinada espécie, sempre o fator tempo ele é importante. Mas é lógico que quando eu falo de um grupo, o fator tempo ele ainda é mais necessário. Eu preciso de olhar um pouquinho mais ainda para trás para poder, às vezes, encontrar aqueles locais, né? Não sei se vocês se recordam, semana passada, teve até um videozinho que falou dos nós, o local onde, de repente, foi dali que houve algum fator que fez com que uma espécie pudesse ir para um lado e a outra caminhado para o outro, né? Então, se a gente for falar dessa macroevolução, eu preciso de recorrer muito mais a tempos mais remotos para ver encontrar ali um nó, onde de repente determinados grupos divergiram, né? Olhem só, aqui eu tenho certeza vocês já utilizaram, já estudaram isso, inclusive em outras disciplinas específicas do curso, né? Onde eu tenho uma árvore filogenética, né? Ou árvore genealógica, onde a gente consegue perceber um ramo, né? Único e ali literalmente a distribuição, que aqui no caso são diferentes grupos de animais, tá? A gente consegue observar dentro dessa árvore filogenética, olhem só, que os peixes cartilaginosos estão mais próximos dos peixes ósseos do que necessariamente eles estão dos répteis. Simplesmente observando uma árvore filogenética. E da mesma forma, o tão distante que eles estão, por exemplo, das aves. Então, essa associação e essa observação ela é importante porque a gente consegue verificar um pouquinho, entender um pouquinho como que esses diferentes grupos, né, se distanciaram, quais características adaptativas e, no caso, ambientais, eles puderam aproveitar, né? Então, isso é muito interessante, isso faz da biologia, né? Nós, biólogos, esse entendimento, ele nos ajuda realmente a entender um pouco melhor essa diversidade, que é enorme, e eventualmente trazer para a gente algumas situações em que faz, olha, o quão importante é preservação de determinadas características para que eu possa preservar determinados grupos animais. E o próprio termo, né, igual árvore filogenética, vem de filos, filogenia, que é o nome dado para caracterizar hipóteses de relações evolutivas. Então, quando a gente tem essa árvore filogenética, quando a gente estuda filogenia, né, de determinados grupos, nós estamos postulando hipóteses, né, que eventualmente aconteceram. São hipóteses porque, na verdade, nós não vivemos aquele período. Então, são hipóteses porque, até aquilo que eu comentei com vocês, nós formulamos hipóteses hoje baseados naqueles encontros, em tudo aquilo que a gente tem dos registros fósseis, né? Dos fósseis encontrados
atualmente, do que já pôde explorar até quimicamente deles, né? Agora, nada impõe que se de repente nós tenhamos uma metodologia, uma técnica que venha avaliar de uma maneira mais precisa determinadas características ali daquele fóssil, ou algum registro, né? Novos fósseis serem encontrados, nada não é impossível imaginar que às vezes uma hipótese hoje ventilada possa às vezes ser desfeita. E a gente precisa ter a humildade de imaginar, olha, de repente alguma coisinha aqui, esse quebra-cabeça agora, ele se encaixa melhor em alguma outra região, né? Isso que vale a gente ser biólogo, isso que vale a gente estudar. Caso contrário, né, era simplesmente uma grande decoreba e a gente não estava construindo nada. Que até nesse entendimento do que aconteceu ao longo do tempo, são eventos construídos, são estudados, né? E que faz aí a gente ter mais vontade de ter novos encontros, novos achados, né? Novas fontes de pesquisa, né? Grupos aí de pesquisa, quantos grupos não existem espalhados no mundo inteiro, em várias regiões do planeta, para ali achar, né? Ter ali novos achados que venham se somar e quem sabe ajudar nesse quebra-cabeça tão bonito, né? E aqui é aquilo que eu comentei com vocês, que a gente viu semana passada, até dentro desse vídeo, e que aqui eu comentei, né? Essas são as ramificações que apresentam os processos de especiação, e aqui um nozinho, onde fala só, de repente houve algum fator aqui que fez com que eu tenha essa espécie 3 distinta, por exemplo, dessa espécie 4. Né? Até aqui eles tiveram um ancestral comum, mas de repente eles divergiram, né? Em termos de algumas características. Tanto de fóssil, é importante a gente também recordar aqui um termo que vocês já ouviram muito, fóssil vivo, né? Nós temos fósseis vivos hoje. Nós possuímos... Luciene, Oi, pode falar. Ei, Pedro! tudo jóia? Que bom te ouvir. Tudo jóia, Pedro. Só um comentário para enriquecer a aula. Oi, perdão? E o termo fóssil. Só um comentário para enriquecer a aula. Por Que favor. o termo fóssil vivo ele é meio errôneo. O termo correto seria estase. O próprio Geraldo disse isso. Eu vou até apresentar, Pedro. Mas é isso mesmo. A gente precisa utilizar dessa terminologia que ela realmente ainda é empregada. Inclusive, vocês vão ver isso aí lá no nosso livro didático. Mas que ele é utilizado, até coloca aqui, ó. Estase, tá? Que é o termo mais correto hoje, mais empregado atualmente, falar... Não tinha visto. Justamente essa nomenclatura relacionada a esses indivíduos, tá bom? Mas é isso mesmo. Obrigada, Pedro. E venha acreditando, venha, porque eu quero ouvir bem a sua voz, que semestre passado eu estava ouvindo mais. Pode deixar. Então, tá bom. Então, olha só, né? Aqui eu vou apresentar a vocês, tem até um videozinho que eu achei interessante, porque nos mostra, né? Tudo aquilo, literalmente, desses animais, ver movimento, ver essas situações, eu acho que ela enriquece, né? Aqui nós temos o Nautilus, que ele literalmente é uma espécie do qual acredito que todos vocês, quando a gente fala de êxtase, a gente literalmente faz essa menção, vem esses tipos de imagem, né? Tem os equidinas, dos quais também são considerados muito em função das características dele, né? Eles juntamente com o ornitorrinco, são os únicos mamíferos que botam ovos existentes, né? Que são características dos quais, hoje em dia, primitivas para dentro de um grupo de mamíferos, tá? Aqui eu vou colocar para vocês, olha que imagem, né, bonita. Eu vou colocar o videozinho, é justamente desse daqui. Como eu falei com você, sempre coloca aqui esse endereço. Na verdade, até mesmo porque aqui eu não consigo, né, fazer o vídeo aparecer para vocês. Para depois eu ter também um registro
desses endereços e poder reproduzir isso em futuro. Olhem só, eu vou colocar aqui, ó, incluir som, nem me recordo se ele tem som, mas olhem só as imagens. O que foi que aconteceu com ele? Isso. 7 fósseis vivos que ainda existem. Número 7. Caranguejos ferradura. O límur é um artrópode quelicerado, também conhecido como caranguejo ferradura do Atlântica. Apesar do nome, essa espécie está mais próxima das aranhas e escorpiões que dos caranguejos propriamente ditos. São representantes do mais antigo grupo animal que ainda vive sobre a face da Terra, os merostomatas. Surgiu há cerca de 400 milhões de anos. Os caranguejos ferradura possuem 3 partes principais no corpo: a região da cabeça, conhecida como prosoma, a região abdominal e a cauda espinhal. A concha lisa ou carapaça tem a forma de uma ferradura e é cinza esverdeado a marrom escuro. Número 6. Peixinho de prata. Lepisma saccharina, conhecida popularmente como peixinho de prata ou ainda traça, é um inseto desprovido de asas que se alimenta de carboidratos como açúcares e amido. Pertence à ordem Zygentoma e existe há cerca de 300 milhões de anos. O comprimento de um lepisma, não incluindo seus membros, é de aproximadamente 1 centímetro. Seu brilho metálico deve-se às escamas prateadas que surgem após a terceira muda. Tem fototaxia negativa, por isso foge da luz e pode ser encontrada em lugares escuros e úmidos. Número 5. Tuatara. A tuatara é o único representante vivo da ordem de répteis Rhynchocephalia, ou Spenodontida, e família Sphenodontidae. É um réptil endêmico da Nova Zelândia que vive apenas em algumas ilhas ao largo deste país, estando extinto nas 2 ilhas principais. É considerado uma espécie ameaçada desde 1895. O nome tuatara é uma palavra maori que significa dorso espinhoso. O tuatara é considerado um fóssil vivo, já que pouco se modificou desde o Mesozoico, o tempo dos dinossauros, que remonta a aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Número 4. Ctenopora. O Ctenopora, conhecidos pelos nomes comuns carambolas do mar, é um filo de animais marinhos com distribuição natural cosmopolita presentes nas águas oceânicas e estuarinas. São organismos maioritariamente planctônicos, bioluminescentes, que apresentam como característica distintiva a presença de pentes formados por grupos de cílios que utilizam para nadar. O grupo está presente no registro fóssil desde o Cambriano, e segundo os biólogos, estes são aparentemente os animais multicelulares conhecidos mais antigos. Número 3. Tubarões-elefante. Localizado fora das águas da Austrália e Nova Zelândia, os tubarões-elefante são membros de um ramo de peixes cartilaginosos conhecidos como quimeras. Eles são parentes distantes de tubarões e raias, então tecnicamente falando eles não são realmente tubarões. Recentemente, cientistas mapearam o genoma dessa criatura, revelando o DNA que quase não mudou por 420 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, os dinossauros não surgiram até cerca de 230 milhões de anos. Devido a essa nova análise, os tubarões-elefantes são os vertebrados com evolução mais lenta que conhecemos. Número 2. Selacanto. Não há muito tempo, acreditava-se que o selacanto era uma espécie extinta de peixes primitivos, um precursor dos primeiros anfíbios que saíram do mar em terra seca. O fóssil mais antigo já encontrado foi datado de cerca de 360 milhões de anos atrás, enquanto o mais recente foi de cerca de 80 milhões de anos atrás. Os cientistas então presumiram com segurança que o selacanto foi extinto quase ao mesmo tempo que os dinossauros. Mas em 1938, toda essa teoria foi invertida quando um espécime vivo foi capturado na costa da África do Sul, e em 1998 outro espécime foi localizado na ilha de Celebes, Indonésia. Número 1. Nautilus.
Esses moluscos marinhos permaneceram praticamente inalterados por 500 milhões de anos. Eles apareceram pela primeira vez no período final do Cambriano e se tornaram um grupo significativo de predadores do mar durante o período do Ordoviciano. Eles são os únicos cefalópodes vivos, um grupo que inclui polvos, cuja estrutura corporal óssea é exteriorizada como uma concha. E, curiosamente, eles estão muito mais próximos dos primeiros cefalópodes que apareceram 500 milhões de anos atrás, que os primeiros cefalópodes modernos que apareceram cerca de 100 milhões de anos depois. Bem, aqui é mais para a gente poder, né, ter oportunidade da observação do material, né, das imagens e deles ali em movimento, né, que para a gente, tanto é que a Tuatara eu vou apresentar daqui a pouco para vocês vão ver, tá aqui no meu material também, né, mas é que não tem a mesma graça. Deixa eu colocar aqui. Não tem jeito, na hora que eu coloco assim, eu tenho que agora fechar ali, ou aqui, isso. Bem, então olhem só, vou voltar aqui, projetar, deixa eu ver, agora sim, vocês estão vendo, tá? Bem, então chamando a atenção, e a gente, na verdade agora a gente se pergunta, né? Qual que é a explicação? Eu quero ouvir vocês. Qual a explicação mais plausível para que um fóssil vivo não sofra modificações ao longo de tanto tempo? O que vocês acham? Que esses indivíduos preservaram, né, essas características deles há milhões de anos. Por quê? Vocês consideram que eles estão totalmente adaptados às condições do meio? O que vocês acham? Agora eu quero ouvir a voz de vocês. Cadê meu povo? Gente? Oi, Lu. Oi. Felipe. Tá joia, Felipe? Por favor, me salva aqui. Ai, meu Deus. Eu acho que eles estão totalmente adaptados. Caso contrário, eles teriam, eles de não alguma estariam forma, tendo tido a pressão, até mesmo ambiental, para mudar, né? Para mudar isso. Ou entrar em extinção, né? Ou, Se ok, extinguir. concordo, que o que seria o mais fácil, né? Se a gente for imaginar que a grande maioria acaba, na verdade, entrando em extinção, né? Exatamente isso, Felipe. É isso mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer participar? Quer me dar o prazer de ouvir a voz? Cadê meu povo? Oi, Lu. Oi, que bom! A Júlia. Podem falar, Então, ouvir você, só que eu saudade de ouvi-los. entra no caso, então, da questão da não variação genética, né? Porque aparentemente eles, assim, pode São ser muito até que eles semelhantes. migraram, mas aí eles não dispersaram, parece, vamos te dizer assim. Isso também é um fator interessante, Júlia. Porque essa ausência, né, de variação também fez com que eles ficassem de uma maneira mais restrita a determinadas regiões, né, sob determinadas condições. Eles mantiveram, se adaptaram, sim, estão muito bem adaptados, como o Felipe falou, mas ao mesmo tempo você também está postulando uma outra situação. Ok, eles se mantiveram, mas eles também não avançaram, né? Eles ficaram, na sua grande maioria, são mais indivíduos mais endêmicos, né? Mais restritos a determinadas regiões específicas. Também boa Sim. observação. Mais alguém? Porque é justamente isso, olhem. A gente consegue, né, trabalhar sobre diferentes pontos com observações, né? Igual isso que vocês falaram, muito, muito, muito correto. A própria característica, né, também que o Felipe pontuou, olha, eles se adaptaram, a gente acredita que eles realmente sejam bem adaptados, caso contrário também estariam extintos,
que é o que aconteceu com a grande maioria das espécies quando a gente fala de características de milhares de anos atrás, né? Que alguns aí guardam ao longo das sucessivas gerações características muito semelhantes, né? Que não necessariamente idêntico, mas assim, que guardam uma semelhança muito grande em relação àquilo que a gente tem de registro fóssil. Que é por isso que a gente faz esse paralelo, né? Como eu posso falar que essa espécie ela está totalmente adaptada e ela é uma espécie que porventura se assemelha muito àquelas do passado? Em função dos fósseis que nós temos de registro, verificando ali características, postulando ambientes dos quais eles viviam sob determinadas condições e que consegue se perceber que é muito semelhante ao que nós temos agora, né? Exatamente isso. E aqui que a gente coloca, inclusive isso que nós acabamos de falar, que acredita-se, né, uma das hipóteses, na verdade, para justificá-los, é que eles estão realmente muito bem adaptados a essas características, né, a esse ambiente e as características que eles apresentam. E que o surgimento de outras, uma mudança muito mais pontual, ela não se fez necessária. Eu coloquei aqui para vocês o tubarão-duende, né, para a gente ter o aspecto morfológico, quando a gente observa nas imagens deles, né, eles já nos remetem de alguma forma a alguma particularidade, né? Logicamente, eles são muito específicos para os locais, igual aqui no caso específico, né, do ambiente aquático, algumas situações mais de fundo, enfim, já são bastante específicos em termos de ambiente, né? Não é qualquer local também. Aqui a tartaruga alligator, da qual, né, ela também é encontrada de uma maneira muito similar ao que a gente tem ali nos achados fósseis, né? Enfim, as suas características mais rudimentares, percebam vocês, né? Eles acabam tendo aspectos, ambiente, pele mais áspera, né? Igual a tuatara também, que a gente vai verificar adiante. Então, tem um aspecto diferencial morfológico e que persiste, né? Embora eles sejam restritos, igual aqui no caso, específicos em determinados ambientes. Aqui a tuatara literalmente encontrado no continente australiano, né? Foi também mencionado lá no vídeo, aqui colocando para vocês, que é o único representante dos Sphenodontia, tá? E que está observado ainda, né, sofrendo. Olha só, ele passou ao longo dessas centenas de anos e hoje, nesse ambiente, né, em ilhas específicas do continente australiano, continua ali viver e literalmente sem nenhuma interferência ambiental, né? Nada que eventualmente venha causar nele algum tipo de pressão. Aí, na verdade, que eu senti falta, né? Porque a gente está falando de espécies animais e a gente não mencionou nenhuma vegetal. Então, eu coloquei aqui para vocês a Jingle biloba, que é uma espécie vegetal que possa viver, na verdade, elas vivem centenas de anos e elas estão com características muito semelhantes àquelas de registros de milhares de anos atrás, tá? E eles, na verdade, ela é uma espécie vegetal que chama a atenção porque ela em si, né, ela tem uma sobrevida muito grande. Existem registros de árvores hoje que tem mais de 600 anos, né? Então isso também dá, de alguma forma, elas são muito bem adaptadas ao ambiente e ao mesmo tempo são extremamente viáveis ao longo de centenas de anos. O que, obviamente, dá ali a probabilidade de que isso se mantenha mais em gerações futuras, né? Então, Luciene, diga! tem algum fungo que preserva a característica desde a ancestralidade?
Pedro, eu não encontrei necessariamente registro. Na verdade, é o seguinte: eles trabalham muito, principalmente com espécies animais, e não, até para vegetal eu tive que sair ali pesquisando de uma maneira mais a fundo. Não vi nenhuma menção. Então, não Ô, posso Pedro, falar que não tenho. Pelo menos eu não me recordo, eu não encontrei. Alguém tem Fala, alguma indicação? Quem é que pode? ô Lu, é dito, eu já vi uma notícia de que o fungo mais antigo do mundo ele é brasileiro, mas eu não sei se era um fóssil ou se o fungo ainda estava vivo, Ó, eu mas vou depois procurar vale a aqui, pena tá bom? procurar. Eu vou procurar para a semana que vem, porque eu realmente eu não me recordo, não ouvi falar a respeito. Então não posso falar sim ou não, né? Porque também tem hora que eles fazem muita menção a determinados grupos. A gente observa isso, né? Mas que não exista, né? Então deixa eu procurar aqui, Pedro, tá? Semana que vem me lembra a esse respeito. Eu anotei justamente para ao longo da semana eu ver se tem algum artigo a esse respeito. Bem, tá, joia. tá? E aqui é justamente isso, porque se essas espécies não tivessem tido o sucesso adaptativo que tiveram, não tivessem conseguido se manter ao longo, né, das centenas, milhares de anos, enfim, eles tinham acabado no outro lado, que é o lado da extinção. Tá? E que aqui, como eu falei com vocês, que é o que aconteceu com a grande maioria, já que eles acreditam que 99% das espécies que já existiram no planeta, na verdade, elas não persistiram, elas entraram em extinção. E é interessante, porque a gente fala da extinção sempre com esse propósito e com um olhar negativo, né? Porque a gente quer que, na verdade, mantenha-se as espécies. Mas, por outro lado, se a gente observa também a evolução do planeta como um todo, a extinção de determinados grupos, ela foi importante para que outros pudessem surgir e que, consequentemente, tivéssemos ali o surgimento também de outras espécies, né? Muito em função dessa predação, do ambiente. Se a gente imaginasse a existência dos dinossauros até os dias atuais, né? Então, assim, são situações das quais a gente trabalha com o aspecto de extinção com um lado pejorativo, né? Entristecido pela não presença das espécies, mas, por outro lado, no âmbito maior, né? E realmente elas possibilitaram, às vezes, a extinção de umas possibilitou que outros grupos pudessem surgir e se estender no globo terrestre. Tá? Então a gente também tem que ter essa ótica, essa observação, essa leitura. Sempre trabalhar para que isso não aconteça, mas perceber que no aspecto histórico isso foi uma realidade ao longo, né? E é justamente aqui que eu comento com vocês, que a extinção, ela pode influenciar a distribuição das espécies no globo, né? Ela possa possibilitar com que eventualmente ou não só novas espécies, ou que algumas espécies existentes naquele momento pudessem também ampliar sua escala de distribuição, né? Então, isso é uma realidade. Fato, é aquilo que eu comentei com vocês. Não existe um ser que não coexista, que não tenha uma dependência, que não venha necessitar, né, de outros indivíduos, de outros seres. Isso é inerente a nós, né? São as interações ecológicas. Isso é muito importante. E possibilitar isso, né? Fazer com que isso de fato mantenha-se, isso promove uma riqueza tremenda. Tá? Afinal de contas,
A partir dessa interação ecológica, nós temos a possibilidade da dispersão, nós temos a possibilidade de, né, que sejam levadas, por exemplo, sementes de determinadas espécies de um local específico. Às vezes elas têm oportunidade primeira de evadir outros ambientes em função dessa interação ecológica, através de outros indivíduos, né? Até mesmo animais que possam fazer este papel, tá bom? E aí é lógico que, mas aí de repente vai acontecer, vai para outro local. Aí nós temos o impacto da seleção natural. Quando as coisas ficam na mão da natureza, as coisas são mais fáceis, né? São mais bem resolvidas. Até um pequeno desequilíbrio, ele a médio e longo prazo, a natureza resolve aquilo dali. O grande detalhe está com a mão humana. Quando essa interação ecológica vem o ser humano. Aí, na grande maioria das vezes, a gente não presta um bom serviço, né? Porque aí a gente acaba exagerando, exacerbando em algumas situações, agredindo o ambiente, interferindo numa espécie, enfim. Então, quando as coisas ficam por conta da natureza, é uma maravilha, né? E aqui que eu vou colocar para vocês. Aqui a gente trabalha justamente com essa interação ecológica, porque a distribuição das espécies está super vinculado justamente a esse aspecto, né? A um aspecto ambiental que é fundamental. Já que, reparem, nós, né, nenhum de nós vivemos de uma maneira isolada, nenhum de nós vivemos sem ser em comum acordo com o ambiente do qual nós estamos vivendo. Então, isso tudo impacta, essa distribuição ela acaba sendo interferida, né, por esses processos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. É próximo, mas não é agora não. É porque tem um outro videozinho, eu queria saber se já era logo. Espera só um pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês. Agora falando da biota e biogeografia. Só um segundo, tenho que colocar aqui, vou compartilhar, incluir o som. Deixa eu fazer uma coisinha que eu acho que tá baixinho aqui, ó. Ok. Uso aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui. Olhem só. Dentro das comunidades bióticas, inseridas dentro dos... Vocês estão ouvindo o som, não estão? Porque eu acho que eu compartilhei o som. Qualquer coisa, vocês me dão o grito aqui. Estamos. Então tá bom. Obrigada. Ecossistemas, os seres vivos mantêm entre si vários tipos de interações ecológicas. Nesse vídeo, focaremos na relação entre animais e plantas. A polinização é uma interação ecológica na qual animais contribuem com a reprodução das plantas, carregando pólen das anteras às porções femininas de outras flores. Em geral, as flores oferecem alguns atrativos em troca, como néctar, mas nem sempre é assim, como nesse caso. Essa orquídea possui uma armadilha na qual a abelha, quase se afogando, é obrigada a passar por uma pequena abertura, levando consigo o pólen. Os animais ajudam também na dispersão de sementes. Alguns animais comem plantas, enquanto outros... Muitos organismos possuem relações tão próximas que praticamente não vivem sem o outro. Essas interações, ao longo de milhões de anos, podem levar à coevolução de espécies. A coevolução é a evolução recíproca em espécies que interagem durante muitas gerações, dirigidas por seleção natural. Interações ecológicas são super importantes para a diversificação. Sabe que interações importantes tanto em ecologia quanto em evolução. A biogeografia é a área das ciências biológicas que estuda a distribuição dos seres vivos no espaço e através do tempo, e ela tenta compreender a forma como os organismos estão distribuídos no planeta.
A separação de disciplinas como ecologia e biogeografia acabou por ignorar o fato de que plantas e animais evoluíram juntos durante centenas de milhões de anos e que agora existem entre eles as mais intrincadas interações e interdependências. As plantas com flores apareceram nos registros fósseis do período Cretáceo ou possivelmente na última parte do Jurássico. Não é por coincidência que os períodos Jurássico e Cretáceo também testemunharam uma rápida diversificação dos insetos polinizadores. Uma tarefa complexa dos estudos de coevolução é determinar que aspectos da diversidade de interações interespecíficas são mais importantes em moldar os processos coevolutivos e seus padrões ecológicos resultantes. Mas será que a coevolução é a única capaz de moldar as distribuições geográficas dos grupos relacionados? Observe a distribuição desses dois grupos. A, B e C são espécies de uma planta e X e Y são espécies de borboletas que as polinizam. É possível traçar uma relação entre a distribuição da planta e de seus polinizadores. Será que esse padrão é resultado de coevolução? Neste exemplo, as histórias evolutivas das plantas e de seus polinizadores coincidem. No entanto, interações podem variar em função de fatores abióticos, densidades populacionais, estrutura genética e diversos outros. Na história geológica da América do Sul, um grande evento foi o surgimento da Cordilheira dos Andes. Um evento dessa magnitude foi responsável por separar diversas populações de organismos. Como podemos então determinar que as relações evolutivas desses dois grupos não é consequência do surgimento dos Andes? Determinar a contribuição relativa de cada fator para a coevolução, diversificação e padrões geográficos é um grande desafio atual. Padrões biogeográficos muitas vezes são correlacionados entre as espécies, mas tem uma relação de causa e efeito, que a coevolução está causando essa similaridade dos padrões biogeográficos, é mais difícil. Por exemplo, você pode ter padrões biogeográficos que sejam similares entre espécies que não estão interagindo. Um exemplo clássico é plantas e anfíbios. Eles podem estar respondendo aos mesmos tipos de barreiras geográficas e isso pode levar a padrões biogeográficos muito semelhantes. Mas essa correlação entre os características da distribuição geográfica não é causada por interação. Mas, de outro modo, a gente tem padrões geográficos que podem estar sendo o resultado de coevolução. Mas aí a gente tem que traçar com muito cuidado qual é a característica da interação que está influenciando esses padrões geográficos. Na verdade, o que a gente tem que colocar aqui é que não é fácil, né? Aquilo que eu tinha até mencionado com vocês anteriormente. Nesse quebra-cabeça que a gente fica a todo momento, nós biólogos, né? Tentando ali, principalmente nós não somos a única profissão, mas principalmente o papel do biólogo ali, trabalhando e tentando traçar, né, esses estudos, e verificar o papel, né, dessa coevolução, alterações ambientais. É difícil, na verdade, você às vezes apontar um único efeito, né? Por quê? Primeiro que nós estamos trabalhando com hipóteses. Segundo, porque são fatores que coexistem. Tanto essa coevolução, essa presença e essa interação entre as espécies, como o ambiente, né, o abiótico, as interferências ambientais, as formações rochosas, enfim, tudo isso é muito dinâmico. Fato é que é por isso mesmo que a gente trabalha com hipóteses, né, com possibilidades e com algumas situações que a gente acredita que possa interferir mais, eventualmente sobre determinadas características, né, então, enfim, é aquilo que eu comentei. A gente também não pode ter uma viseira a ponto de repente não perceber que algum achado futuro possa, às vezes, né, desagarrar um pouquinho ali algumas hipóteses iniciais pensadas lá no passado. É por isso que a gente vai evoluindo também a maneira de pensar e a maneira de entender, né, o que está aí, o que nos cerca, tá bom? E é justamente isso. Nós temos essa visão do que possa ter acontecido no passado e imagina, se a gente mal consegue entender o que está à nossa frente hoje. Existem, igual comentei com vocês, milhares realmente de espécies, seres vivos na natureza
E aí entra, né, naquela possibilidade de quantas espécies nós temos hoje. Aí eles falam trilhões de espécies, inclusive se a gente poder imaginar a presença de micro-organismos. Outros falam que nós temos 8, tantos bilhões de espécies, enfim. Existe aí uma variabilidade, o fato e que inclusive acredita-se que a grande maioria das espécies existentes no planeta hoje, nós ainda não necessariamente catalogamos e identificamos, né? Então são perspectivas. Então, logicamente, se a gente mal dar conta do que está aqui hoje, no tempo presente, obviamente que a gente tenta entender o que foi o passado, né? Mas, logicamente, também sabendo que isso que é muito importante, que faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa disciplina. Não é uma coisa pontual, né? Não é simplesmente eu falar que existem 2 indivíduos que compartilham aqui, que convivem e que estão, né, totalmente isolados do restante. Não, tem o fator clima, tem o fator umidade, tem o fator temperatura, tem tudo isso interferindo, possa ter fenômenos da natureza intensos que possam interferir nesse processo. Então, por isso que, na verdade, a gente sabe hoje que temos uma grande diversidade, grande presença de milhares de espécies distribuídas no planeta praticamente como um todo. Nós vamos ver, existem diferentes ambientes, né, no planeta Terra, e todos eles a presença de seres vivos. Tá? Até aqueles que eventualmente sejam mais inóspitos, com condições mais adversas para a sobrevivência, nós teremos ali espécies que de alguma forma se adaptaram àquele universo, tá bom? E aí, na verdade, até essa imagem eu coloquei, né, para chamar a atenção, que se não bastasse as alterações e tudo que já ocorre, né, porque todo esse processo, o próprio planeta, né, as coisas que naturalmente já ocorrem e podem ocorrer, né, pelos fenômenos da natureza, ainda tem essa mãozinha aqui, ó, a ação humana, que aí pronto. Aí a gente entra promovendo queimadas. Hoje, inclusive, vocês viram? É o dia de combate, né, à diversidade da fauna, aí é o trabalho incansável, né, de postular preservação, não as queimadas, enfim. Então, hoje é o dia, né? Então, a gente vem aqui em função disso, sabendo que isso é âmbito mundial, né? A gente fala muito, logicamente, da nossa situação atual, do que a gente observa ao ligar os noticiários, mas, na verdade, a gente sabe que isso acontece no mundo inteiro, a falta de respeito e a ação humana promovendo cada vez mais agravos, porque na hora que promove esse agravo ao ambiente, consequentemente, existem várias espécies sofrendo pressão sobre isso, né? Bem, e não tem como, né, a gente não falar, não trabalhar que, diante das distribuições das espécies, a dispersão dos indivíduos ao ambiente, ainda existe, literalmente, a situação de espécies invasoras, né? E a gente precisa de trabalhar no sentido seguinte: a presença de espécies novas, né, consideradas exóticas nos ambientes, isso inclusive ocorre até por uma ação natural, tá? Mas é inquestionável que também essa mãozinha daqui, né, essa mãozinha humana, essa ação humana, e muito também contribui nessa dispersão. Algumas vezes de uma maneira indireta, né, sem que necessariamente o homem imagine ou queira, ele às vezes propicia a entrada de espécies exóticas, como algumas situações o homem até sabe que ele está fazendo isso, às vezes ele
coloca uma determinada espécie nova no ambiente com um determinado objetivo, uma determinada finalidade, né? Isso, logicamente, a gente sabe. E, às vezes, as coisas não ocorrem necessariamente como ele imaginava. Afinal de contas, a natureza ela tem um arranjo diferenciado e ela não necessariamente vai trabalhar naquela perspectiva que às vezes o humano imaginou que seria benéfico para aquele ambiente em função de um determinado objetivo. Inclusive, isso vocês vão ver, tem um outro vídeo que eu vou passar para vocês, que ele é falado, mas eu achei extremamente didático, vale muito a pena vocês ouvirem. Falam princípios muito interessantes aqui que a gente aborda na nossa disciplina, tá bom? Então, na hora que for, que daqui a pouco vou passar ele, vale muito a pena essa atenção de vocês, tá? Então, coloco aqui para vocês, né? Inclusive, alguns exemplos de espécies exóticas que nós já conhecemos e que, na verdade, não necessariamente uma espécie exótica é aquela que veio de muito longe. Se você retirar uma espécie que está bem adaptada de uma determinada região e colocar em outra, você estará levando espécies diferentes, tá? Então, você estará agindo da mesma forma. Não precisa dividir outro continente, né? Para que eu fale que ela seja... que normalmente é o que seja mais pontuado pela literatura. Mas não precisa necessariamente vir de tão longe. Aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Esse daqui, ele é extremamente objetivo, assim, didático, e ele aborda esses conceitos muito importantes. Deixa eu só ver aqui em termos de horário. Porque aqui eu perco a noção. Não, tá. Então, olhem só. Vou colocar, não deixe de prestar atenção, além do local ser lindo, os conceitos aqui, a maneira, né, como que literalmente trabalham com isso, eu acho que vale muito a pena vocês prestarem atenção. Deixa eu ver aqui. Olha só. Na natureza, as espécies elas podem se dividir com relação ao ambiente onde elas se desenvolvem, como nativas ou exóticas. As espécies exóticas ou nativas, então, são definidas a partir de critérios biológicos de onde elas se desenvolveram, de onde elas coevoluíram. Consequentemente, é errado achar que espécie exótica é aquela que vem de fora de determinado país. Nós temos espécies exóticas em São Paulo que vêm de outros estados da federação ou que vêm de outros ambientes, por exemplo, que não a Mata Atlântica. Então, espécies exóticas do Cerrado podem ser invasoras no ambiente de Mata Atlântica e o contrário também poderia, em tese, acontecer. Espécies não possuem passaporte. Espécies exóticas não são aquelas que vêm de outros países, mas aquelas que se desenvolvem introduzidas em um ambiente com o qual elas não coevoluíram. Esse é basicamente o conceito que faz uma espécie ser taxada como exótica. São espécies que de alguma forma chegaram neste ambiente, ou através de uma introdução direta causada pelo homem, ou causada também pelo transporte de sementes, transporte de material vegetativo. As espécies exóticas, elas podem ter um comportamento não agressivo ou bastante agressivo. Se elas conseguem se desenvolver através de mecanismos próprios, colocando em risco as outras espécies existentes no local, as chamadas nativas, elas são consideradas exóticas invasoras. É importante que a gente entenda que uma exótica ela tem esse fator de competitividade muito intenso, porque ela chega em determinado ambiente e não encontra nesse ambiente os inimigos naturais que ela naturalmente encontrava no ambiente em que ela coevoluiu originalmente. Consequentemente, elas se tornam muito produtivas. No entanto, é preciso que nós consideremos um fator muito importante. Hoje, basicamente,
Boa parte da agricultura e da pecuária praticadas hoje em nível mundial está fundamentada no cultivo de espécies exóticas. Um exemplo muito característico da importância das espécies exóticas hoje é a Apis mellifera. Ela, embora seja originária da Europa, hoje ela é fundamental na polinização de culturas agrícolas na Ásia e principalmente nas Américas. Hoje não se concebe uma agricultura sem a presença da Apis mellifera. Certamente a inexistência dela ou a interrupção do seu ciclo ocasionaria impactos terríveis na produção mundial de alimentos. Exatamente por isso, é importante que nós entendamos as espécies exóticas como sendo elemento fundamental no processo da colonização humana no planeta, tomando os devidos cuidados para que essa cultura dessas espécies exóticas não fuja ao controle, vindo a contribuir para a extinção de espécies locais. Pouca gente sabe que boa parte das gramíneas exóticas que nós temos no Brasil vieram de carona nas camas de escravos de navios negreiros, constituindo-se então um elemento invasor, uma vez que na África, de onde elas são nativas, elas ganharam resistência ao fogo. Consequentemente, elas ganharam em competição com as nossas espécies nativas que não eram resistentes ao fogo. Com o uso continuado do fogo, elas conseguem se propagar e as nossas espécies nativas não. Um outro exemplo muito interessante é um exemplo bem pontual, mas que mostra como uma espécie pode ser prejudicial se inadvertidamente introduzida num ambiente. Fernando de Noronha é uma ilha, é um arquipélago, onde a presença de ratos é muito intensa em função dos naufrágios que ocorreram ao longo da história da navegação. Sabendo disso, tiveram a ideia de levar o nosso teiu, que é um lagarto bastante comum da Mata Atlântica e do Cerrado brasileiro, para fazer o controle desses ratos em Fernando de Noronha. E o teiu passou a se alimentar de um outro alimento abundante na região, que são os filhotes e ovos de aves marinhas. Então, isso mostra que a natureza ela não obedece uma característica mecânica. A natureza ela não é resolvida numa lógica dos mesmos problemas de engenharia. É preciso que se tenha uma visão ampla antes de se propor alguma metodologia que envolva a introdução de espécies exóticas em determinado ambiente. Aqui no parque, onde essas imagens estão sendo gravadas, nós temos a presença de algumas espécies exóticas que causam alguns transtornos no nosso manejo, e esse transtorno pode ser maior ou menor. O principal exemplo é o eucalipto. Essas espécies do gênero eucalipto são importantíssimas na produção de bens, papel, celulose, serraria, carvão, e são espécies que ocupavam recentemente boa parte do Parque das Neblinas. Hoje, esses eucaliptos estão sendo suprimidos em alguns locais onde eles se encontram mais adensados e, consequentemente, nessas condições prejudicam um pouco o processo de sucessão da vegetação nativa, mas em outros locais, simplesmente, eles estão sendo mantidos como árvores que possuem uma altura maior e, consequentemente, elas fazem o papel das antigas árvores que ocupavam o dossel da floresta atlântica. Hoje, dentro do eucalipto, nós já identificamos 101 espécies arbóreas nativas, sinal de que o eucalipto, de alguma forma, tem ajudado neste processo de condução da regeneração nativa. Outra espécie que nós temos, e essa que merece um cuidado bastante maior, é o pinus. O pinus, além de ser uma exótica, ele é considerada uma exótica invasora neste ambiente. Gradativamente, ele dispersa suas sementes com o vento, fazendo com que haja uma regeneração de pinos nos fragmentos de vegetação nativa. Essa regeneração, gradativamente, ela vai empobrecendo a vegetação nativa, o que exige da nossa parte medidas constantes de controle e supressão dessas árvores juvenis de pinos.
Sabendo então que uma espécie exótica, embora importante hoje na economia e na produção mundial de alimentos, ela pode se transformar em uma espécie invasora, prejudicando sobremaneira o ambiente no qual ela foi introduzida, é fundamental medidas de controle para que este potencial invasor seja previamente estudado, identificado, que protocolos internacionais sejam firmados entre países de maneira a evitar ou pelo menos minimizar o risco de introdução de espécies exóticas invasoras. Dessa forma, espero que as diferenças entre espécies nativas, exóticas e exóticas invasoras tenham sido bem caracterizadas. Obrigado pela sua atenção. Isso. Aqui, deixa eu aproveitar. Aqui. Júlia. Isso. Ok. Bem, eu falei com vocês, eu até gosto mais de vídeos menores, mas eu achei que ele foi tão didático, né? E o ambiente ali, eu acho que ele ajuda a fala, né? E tira um pouquinho de só eu falando ao mesmo tempo também. Deixa eu ver aqui, ó, porque não estou conseguindo projetar a imagem aqui do meu material. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Vejamos. Isso, agora foi, né? E ele deixa bem claro, acho que é isso que a gente tem que falar aqui. A característica de espécies exóticas, né, que estão presentes em vários ambientes, como ele falou, e eu até tinha mencionado anteriormente, essa característica de uma introdução de uma espécie nova num ambiente em que, na verdade, ela não coevoluiu ali, né? Então, eu não preciso só de imaginar que uma espécie exótica é exótica porque ela veio da África, é exótica porque ela veio da Europa. Não, né? Ela é exótica porque houve algum manejo ou, de alguma forma, ela foi introduzida no local que não é a dela de origem, né? E ela possa se tornar, além de exótica, ela possa se tornar invasora. A partir do momento que ela entra naquele local, e como ele falou, né, mencionou que é um princípio básico dentro da exótica, é porque logo da introdução dessa nova espécie, ela a princípio não tem predador, né? Então ela entra nesse ambiente, se ela realmente conseguir se adaptar sob aquelas condições ambientais ali, se ela conseguir encontrar um nichozinho para ela tem ali a princípio um caminho longo a percorrer e tendo uma ampla distribuição dela, né? A reprodução dela no ambiente se torna muito confortável e, consequentemente, a gente começa a ter o aumento exponencial em relação à quantidade desses indivíduos naquele local. E isso possa, muitas das vezes, prejudicar as espécies nativas. Aí, então, essa exótica se torna também aquele conceito de espécie invasora. Vem a ser prejudicial ao desenvolvimento das espécies nativas no local. Eu acho que isso é importante, a gente utiliza muito isso dentro da biologia e esse aspecto recebi, viu, Mariana? Acabou de sinalizar aqui que o seu e-mail chegou para mim. Mas eu te dou retorno aí. Bem, o fato é que isso para a gente é importante, né? Agora, vamos trabalhar com o fator paisagem, né? Por quê? Sim, porque na hora que a gente, literalmente, vem falar de uma mata atlântica, vem falar, por exemplo, do Pampa, né? Vou falar, enfim, da Caatinga. Na verdade, eu tenho uma paisagem esperada, né? A gente vai ter ali imagens do ambiente, paisagens, né? Como eu falei com vocês hoje, logo no início, que nós estamos trabalhando aqui nessa nossa unidade muito com um preparo para algo que nós vamos trabalhar adiante. Que aí sim nós vamos verificar as diferentes regiões, as características vegetais e animais de cada área, né? Mas primeiro a gente precisa entender o tanto que eventualmente isso possa coexistir, coevoluir, né? Como que existe interação entre eles. Bem,
Então, esse conceito, né, ecologia da paisagem, ela é importante, mesmo porque, se a gente levar em consideração, né, o que eu mencionei anteriormente, de que aqui no planeta toda essa diversidade, todo esse movimento, né, que na verdade que a gente tem um grande movimento, quer seja do contexto ambiental, né, inclusive às vezes muito intenso, em função que a partir do momento que nós, seres humanos, interferimos, aumentamos a emissão de poluentes, podemos interferir na temperatura do globo, isso gera descongelamento, enfim, aumento do nível do mar, enfim, é uma cadeia, né? Tudo isso eventualmente ajuda e possa colaborar com as transformações de uma paisagem, né? Então é por isso que a gente denomina e a gente trabalha dentro desse conceito. E aqui, ó, existem 3 elementos que são principais dentro dessa ecologia de paisagem. Deixa eu pegar o meu pointer aqui. Né? Quais são esses 3 elementos da paisagem que a gente vai observar? A estrutura, que é literalmente esse padrão, né, espacial para aquela determinada região que seja esperada. A função, né? Ou seja, essa determinada região aqui, qual que é a característica dela? O que eu imagino encontrar? Quais que são as espécies observadas aqui? Animais e vegetais. Qual que é o fluxo de energia, né? Lembram? A gente trabalhou, eu acho que nem foi semana passada, a gente trabalhou aí no passado a respeito daquele fluxo energético, né? Que tem a ver com toda a escala alimentar. Você sempre tem a transformação da energia, isso vai sendo transformado para o próximo, enfim. Então, na hora que eu olho para a paisagem, o que na verdade, qual que é a função desse local? Manter o quê? Né? Gerar qual fluxo de energia para a manutenção de quais espécies? E, logicamente, os fatores de alteração, né? As mudanças que ocorrem, justamente referentes àquelas que vão ocorrer de uma maneira natural, né, em função de alterações ambientais, né, e que logicamente possam impactar sobre o que eu estou vendo, ou seja, sobre a estrutura daquela paisagem e sobre a função dela. Então, esses 3 aspectos, esses 3 elementos, estrutura, função e mudanças, eles são sempre trabalhados para a gente conseguir entender ali melhor aquele ambiente, tá? Então, isso é importante pra gente. E eu vou mostrar a vocês que existem alguns conceitos, né? Mancha, matriz, corredor, que são importantes porque eles são falados pra gente, principalmente nessa situação, quando a gente analisa, né, uma determinada paisagem e que eventualmente a gente possa encontrar, né, algumas situações aqui que a gente possa pontuar, detectar, né, citar diante daquela observação de paisagem. E uma coisa muito importante, eu até mencionei anteriormente, é que a paisagem, ela ocorre muito em função daquele local, sobre algumas alterações geológicas, né? Afinal de contas, se você está observando uma paisagem montanhosa, enfim, se está perto, né, de ambiente aquático, se tem ali oferta desse ambiente aquático, sempre acaba causando algum impacto, não só no visual, na estrutura, como também, inclusive, nesse aspecto funcional, tá bom? E, logicamente, tem muitas das vezes a ação humana interferindo sobre aquela paisagem, né? E, consequentemente, todas essas intervenções, quer sejam naturais ou pela ação humana, acabam interferindo também, logicamente, nessa dinâmica energética que está acontecendo ali naquele local, né? Inclusive, podendo impactar... Ai, parece que caiu um cisco no meu olho. Podendo impactar ali nesses seres vivos, tá bom? Aqui, como eu falei com vocês, a gente vai pontuar, né, que nomes que nós literalmente mencionamos aqui em função quando a gente observa uma paisagem. Detecta manchas,
Tem adiante, vou mostrar a vocês isso. Todos aqui, em termos desse desenho, né? Todas as estruturas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são manchas, tá? O conjunto... Ô, Luciene, Oi, pode falar, Pedro. essas manchas podem ser chamadas de ilhas ecológicas? Sim. As ilhas, elas correspondem a essas manchas, Pedro. Ok, Ah, obrigado. porque aí quando você fala, você menciona, porque elas são locais, ilhotas, conjuntos, né? Então podem sim, viu, Pedro? E o conjunto a gente denomina de matriz, tá? Então aí seria o conjunto de todas essas manchas, bem como também os corredores. Os corredores são ambientes terrestres promovidos com presença, inclusive, logicamente, ali da vegetação, né? E que faz aí o elo, por isso que ele denomina de corredor, né? É o elo de contato entre uma mancha a outra, tá? Ou, como o Pedro falou, entre uma ilha ecológica a outra, né? Entre diferentes ambientes ali, dos quais possam, obviamente, isso favorece, inclusive, essa dispersão, a migração, né, dos seres que existem em esses diferentes locais, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, que eu tô aqui, a gente tá no horário do nosso intervalo, eu vou parar nesse slide, a gente volta já já, tá bom? Aí, deixa eu falar com vocês uma coisinha, quem puder, permaneça na sala, só abaixa aí o microfone e a câmera, porque aí na hora que a gente voltar não precisa toda hora de admitir, tá? Quem puder, permanece. Quem não puder, não preocupa não que a gente faz a admissão novamente, tá bom?